Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o André do Minutos Psíquicos e hoje eu quero fazer um vídeo reagindo a uma entrevista com a Sandra Mara Fernandes. Caso você não esteja reconhecendo esse nome, eu vou dar um breve apanhado aqui do que aconteceu. Esse foi um caso que ganhou muita notoriedade e, resumindo a história, um cara identificou que a sua esposa estava dentro do próprio carro dela, tendo relações sexuais com outro cara. E aí, como ele suspeitou que aquilo era uma situação de violência, ele entrou dentro do carro, agrediu esse outro cara, e aí esse cara que foi agredido ganhou muita visibilidade depois que ele deu uma entrevista, na qual ele descreve tudo o que aconteceu e ele fala um monte de coisa, virou meme e tudo mais. Essa história não fazia muito sentido e aí o meu radar de psicólogo já tocou. Eu já identifiquei que poderia haver uma situação ali mais complexa, envolvendo alguma questão que não era bem conhecida ainda sobre aquela moça. E agora que ela já deu entrevista em vários programas, já se pronunciou, dá para ter uma noção melhor do que realmente aconteceu de acordo com a perspectiva dela. Então a ideia de hoje é assistir parte dessa entrevista, reagir a algumas partes. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de clicar no joinha aqui embaixo, comenta a sua opinião e não deixa de se inscrever no canal também. Sandra Mara Fernandes, 34 anos, é a personagem principal de uma história que tomou repercussão em todo o Brasil. Durante um surto psicótico, essa mulher teve uma relação com um morador de rua. O marido da Sandra, o Eduardo, quando chegou, à primeira vista achou que se tratava de um estupro e, para defender a esposa, agrediu o morador de rua. Naquele mesmo dia, a Sandra foi internada e só 40 dias depois teve alta do hospital psiquiátrico. Hoje a Sandra conversa com a gente para contar o seu lado da história. Sandra, minha primeira pergunta para você, como é que você está de saúde? Estou tentando me restabelecer. Ainda tenho muitos efeitos colaterais do remédio, por isso que eu demorei tanto para aparecer, porque mesmo pós alta do hospital, eu tenho que dar continuidade ao remédio. E nisso tem muitos efeitos colaterais porque é muito forte. Então, agora que eu estou tendo compreensão de quão grave foi. O que os médicos te disseram? O que você teve? Eu fui diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, que no meu caso foi de uma euforia muito grande que chegou ao surto psicótico. Vale só ressaltar que transtorno afetivo bipolar, embora essa seja exatamente a informação que está no laudo, não seja mais o termo mais utilizado atualmente. A gente fala mais em transtorno bipolar apenas. E esse diagnóstico que ela recebeu de transtorno bipolar com sintomas psicóticos é um dos cenários mais graves, porque na fase maníaca, além da euforia elevada, você ainda acrescenta os sintomas psicóticos, que basicamente são sinais de que a pessoa não está conseguindo distinguir muito bem o que é real do que não é. Você, em algum momento, tinha experimentado uma sensação parecida ou tudo foi muito novo para você? Tudo muito novo e jamais imaginei que eu teria esse transtorno. E que o que me informaram é que qualquer pessoa está sujeito a ter isso que eu tive. Isso que ela falou é verdade. Até que a pessoa apresente os sintomas do transtorno, qualquer pessoa tem a possibilidade de desenvolver. E só para acrescentar um detalhe que ela não trouxe nessa entrevista, mas ela também deu uma entrevista no programa da Luciana Gimenez e eu assisti também, ela comentou que alguns sinais já existiam sim, só que, claro, na época eles não perceberam que isso poderia ser um sinal de alguma coisa mais grave. Ela relatou nessa outra entrevista que já tinha vivenciado sintomas depressivos por alguns períodos e que também já tinha tido uma única experiência do que provavelmente a gente pode classificar como um episódio hipomaníaco, que é quando existe uma euforia elevada, mas não no nível extremo que a gente costuma observar num episódio maníaco. E quando alguém exibe isso, é muito complicado de fazer um diagnóstico de transtorno bipolar, porque não é uma coisa que costuma prejudicar tanto assim a vida da pessoa, que costuma gerar tantas consequências. Então, muitas vezes passa despercebido. E que agora eu vou ter que tomar um remédio que é para o resto da vida, que é para nivelar, estabilizar, para não ter outro surto. As únicas vezes que eu vi ela falando foram nessa entrevista e na outra que ela deu para Luciana Gimenez. Então eu não tenho muita noção de como é a linha de base dela falando sem estar sob efeito de tantos medicamentos. Mas se vocês acharem que ela está um pouco letárgica nessa entrevista, que ela está um pouco assim apática e tudo mais, muito provavelmente isso é efeito colateral dos medicamentos que ela está utilizando. Ela não comenta em detalhes quais são e nem nada, mas assim, ela já comentou que tem medicamentos que estão sendo utilizados e que têm efeitos colaterais muito fortes. Como tem sido a rotina na adaptação desse tratamento? Você tem sentido efeito colateral como sonolência? O que você tem sentido para se adaptar a essa rotina agora, estando medicada? Muita sonolência, tremores,
também tem muito estabiliza muito o humor. Então eu não consigo ficar muito eufórica e também nem muito triste. Ele estabiliza o seu humor. E na sua família, essa mudança de comportamento, a sua filha tem reparado? Ou ela está mais feliz de ter a mãe de volta? Graças a Deus ela está bem feliz. Tanto ela como eu. Era muita saudade. Doía, a saudade doía. Acho que foi os piores dias da minha vida, foi ficar longe dela. Ali dentro do hospital, quantos dias você acha que levou mais ou menos para você entender o que tinha passado? Mais de 15 dias. Em que você ainda delirava? Eu não tinha dimensão de quão sério era. Conversaram muito ali a respeito do que aconteceu comigo. Os profissionais foram muito carinhosos comigo, me trataram super bem. Eu tenho muito a agradecer à equipe médica, aos psicólogos, psiquiatras que me ajudaram. Eu conheci um mundo que eu não imaginava conhecer. Não imaginava. Conhecer aquele mundo ali, para mim, era tudo muito novo. Foi uma adaptação muito dolorida para mim, porque eu sou uma mulher muito independente. E eu me vi sendo ali cuidada por outras pessoas e me vi presa também. Não é boa a sensação de você perder o controle da sua vida. Quando alguém vivencia um episódio psicótico, existem alguns sinais que são mais comuns. Vocês já ouviram falar com certeza aqui no canal sobre alucinações, delírios, mas também tem outros 2 sinais que são bastante comuns, que é o pensamento e comportamento desorganizado. Isso você expressa muitas vezes numa fala que é desorganizada, que é muito rápida ou que é meio caótica, e também comportamentos inapropriados dentro do contexto no qual a pessoa está. E aí, naturalmente, depois de passar por uma coisa dessa, a sensação que dá para muita gente é de impotência, de confusão, é de vergonha do que aconteceu. E aí você imagina esse caso sendo divulgado para o Brasil todo e depois ela sabendo das repercussões que teve e tendo que lidar com isso. Não deve ter sido nada fácil. Até que você se tornou conhecida pelo Brasil inteiro, isso não é exagero dizer, as pessoas conheceram a sua vida a partir desse momento muito delicado que você viveu, mas não sabem da sua história antes. Então eu queria que você se apresentasse. Quem é a Sandra que as pessoas que se depararam com essa história cheia de meandros, muito confusa, quem é a Sandra que as pessoas não conheceram ainda? A Sandra que as pessoas não conhecem veio de Minas, faz mais de 12 anos que eu estou em Brasília. Eu vim em busca de uma qualidade de vida melhor que tinha em Minas. Eu vim atrás de oportunidades de trabalho, já fui empregada doméstica, já trabalhei de recepcionista, já trabalhei em salão de beleza e atualmente eu tinha no passado porque, infelizmente, graças ao que aconteceu comigo, eu abri mão da minha loja. Infelizmente, milhões de pessoas talvez estejam tão desconectadas de si mesmas que preferem olhar para a vida das outras pessoas e fazer julgamentos sobre aquilo que elas não conhecem. O que eu vou dizer para você não é novidade, você está sentindo na pele, mas nas redes sociais você foi taxada como uma mulher que traiu seu marido, uma mulher adúltera, uma mulher promíscua e daí para baixo. Como você se sente tendo lido esse tipo de mensagem e como você se defende? Eu me senti totalmente lacerada. Eu não esperava muito menos que tomasse a proporção que tomou. Então, me senti humilhada. Eu não aceito o que falaram sobre mim. Eu não aceito porque não é a Sandra. Não sou eu não sou essa mulher. Eu não traí o meu marido. Eu não escolhi passar por um surto. Eu não escolhi o ato em si, eu não conhecia aquele homem. Eu achei sim que era meu marido. Então, assim, o que aconteceu era com o meu marido. E isso as pessoas não acreditam ou não querem acreditar. Se eu soubesse, se eu tivesse o poder de voltar no tempo, eu não teria escolhido passar por isso. Eu não escolhi ser humilhada, eu não escolhi ser exposta. No início eu não queria ver os memes, eu não queria ver a entrevista que aquele cidadão deu, porque eu não conheço ele, eu não conheço. Eu sofri muito, eu venho sofrendo muito, então assim, eu sei que eu preciso de ajuda e eu estou continuando com o tratamento e tem a continuidade do acompanhamento psicológico. Tem uma conexão muito forte entre isso que está acontecendo com a Sandra e o que a gente discutiu no vídeo sobre sexismo. Porque, afinal de contas, ela é uma mulher que não se adequou às expectativas tradicionais da cultura
E por conta disso ela está vivendo agora uma série de retaliações, de agressão, e isso está totalmente aí relacionado com o que a gente chama de sexismo hostil, que é essa visão cuja função principal é oprimir as mulheres que não se adequem aos papéis tradicionais de gênero. Sandra, enquanto você estava internada, eu tive a oportunidade de conversar com o Eduardo. E posso te dizer, eu, Felipe, que naquele momento ele não só te defendia, como assumia a tarefa de te preservar, enquanto aqui do lado de fora ele lidava com a situação. Hoje que você já está com plena consciência de tudo que está acontecendo, como é que você avalia isso? Você olha com gratidão pelo que ele fez? Eu amo mais ainda. Se antes eu já amava ele, se eu já era grato pelo cuidado que ele tem comigo, hoje só se comprovou o que eu já sentia por ele e eu já sabia que ele sentia por mim. Tem que ter muito amor para passar por tudo isso e conseguir manter a relação, conseguir manter a qualidade na relação. Eu acredito que essas duas pessoas realmente tenham uma relação muito boa. Tiveram pessoas que ficaram falando que a relação não estava boa, e aí ela foi procurar na rua que não encontrava em casa e não sei o quê. Mas o que a gente realmente tem condições de falar aqui é com base no relato deles. A gente não está lá vigiando dentro da casa deles para saber o que realmente acontece. A outra pessoa envolvida nessa história também veio a público. Sem entrar nos fatos, o que todo mundo sabe é que ele deu declarações, para dizer o mínimo, muito pouco respeitosas a seu respeito. Hoje, como é que você se sente com relação a isso? Eu tive que procurar ajuda no judiciário para que esse cidadão parasse de falar de mim, porque foi muita difamação. Então, assim, eu não posso falar muito, entrar muito em detalhes a respeito, mas eu sei que ele não pode falar ao meu respeito mais, porque ele já falou o suficiente, né? Ele já me expôs o suficiente como mulher, como cidadã. O que eu posso falar para a população hoje é que eu não aceito mais que ele abra a boca para falar de mim. O que as pessoas falam muito na internet é um comentário talvez até um pouco irresponsável, mas é muito comum as pessoas dizerem assim: ah, o Eduardo e a Sandra só estão querendo fama. O Eduardo agora tem centenas de milhares de seguidores, a Sandra está no mesmo caminho. Honestamente, valeria a pena passar por tudo isso só para ser famosa? Jamais. Eu não escolhi. Na verdade, eu não escolhi. Escolheram por mim. Então, igual eu falei, eu não sabia que ia tomar essa proporção. E em relação à internet, eu já trabalhava com internet devido à minha loja. Eu já trabalhava. Era um público pequeno. Então, assim, eu não escolhi isso, essa proporção. Não escolhi. E se eu pudesse escolher, eu votaria por anonimato. Cara, isso não faz sentido nenhum. Como é que a pessoa, uma mulher, numa sociedade tão sexista como a nossa, resolve que é um bom método de se tornar famoso na internet, passar por uma situação dessa totalmente constrangedora, mas a internet produz uns pensamentos que é difícil de falar sobre. Não foi por fama, porque uma fama dessa, acho que ninguém queria, né? Ninguém ia querer. E eu não queria. Acho que existe uma confusão de avaliações, né? As pessoas, algumas não entendem o que você passou, outras olham para a decisão do seu marido de ficar ao lado da esposa depois de tudo que aconteceu e não sei se não compreendem ou se não teriam coragem de fazer igual, de proteger as suas mulheres se tivessem passado pela mesma situação. Outras pessoas ainda insistem na última conclusão de que você sabia o que estava fazendo e fez tudo porque quis. Como é que você vai lidar com a opinião dos outros sobre a sua vida no momento que você está precisando se reerguer, se levantar, voltar a trabalhar, cuidar da sua filha, do seu marido? Eu só queria que a população entendesse que a minha doença tem cura. Tem cura através do remédio. E que eu posso sim ter uma vida normal. Posso ter uma vida normal. Então, assim, eu tive a infeliz coincidência da vida de ser diagnosticado com essa doença. Só que através de tratamento, através de acompanhamento, eu posso ter uma vida normal e eu vou ter uma vida normal para cuidar do meu marido, cuidar da minha família, da minha filha, que precisa muito de mim, que é muito pequena, tem 6 anos. Eu queria sim ter um espaço no meu canal, através das redes sociais, para que outras pessoas viessem falar um pouco da minha doença, porque eu falando, as pessoas às vezes não acreditam. Mas se vir um profissional, e eu vou deixar as minhas redes sociais abertas, para se algum profissional que queira se manifestar e falar um pouco, é isso que eu vou procurar nas minhas redes sociais, falar um pouco,
para que as pessoas entendam que eu não quis aparecer. Eu só quero continuar a minha vida porque eu tenho uma filha para sustentar, eu tenho uma família para reestruturar, porque é um recomeço. Realmente, muita gente ainda tem muito preconceito contra o transtorno bipolar, contra vários transtornos mentais e até mesmo assim tem muito preconceito quanto a discutir o assunto da saúde mental. Então é muito legal que ela esteja com a intenção de utilizar de alguma forma dessa situação para trazer alguma consequência positiva diante de tantas consequências tão ruins. Eu acho que você não está sozinha não, porque tem muita gente que tem te apoiado nas redes sociais, apoiado o seu marido também, apesar dessa avalanche de críticas, existem as pessoas que falam, olha, Sandra, eu compreendo o que você passou, não entendo porque não passei igual, mas me solidarizo contigo. Você tem recebido também mensagens de apoio, né? Muitas, né? Muitos relatos de pessoas que já viveram situações parecidas com a minha e de gratidão e de apoio. E eu estou muito grata a cada mensagem, a cada pessoa que me defendeu sem nem me conhecer. Isso é o mais gratificante para mim, porque assim, é disso que o mundo precisa. O mundo já é cruel. O dia a dia da nossa vida já é muito triste. E quando vem pessoas que eu nem conheço, além da minha família e dos meus familiares, eu fico muito grata. Porque é gratificante saber que em meio a tanta coisa suja, ainda há pessoas que se levantem a seu favor. Um detalhe sobre os sintomas que ela apresentou durante esse episódio e que ela comenta mais na outra entrevista com a Luciana Gimenez, é que ela tinha a sensação muito clara, muito vívida de que essa pessoa em situação de rua era o próprio marido dela, então ela interagiu com ele tendo a clara sensação de que ela estava com o marido dela e no momento em que, eu acredito que foi isso, no momento em que o marido realmente apareceu lá e agrediu e tudo mais, ela enxergava essa pessoa em situação de rua como Deus. Ela fala isso, que é como se fosse como se Deus de alguma forma estivesse presente no corpo desse cara. E esse relato sugere o quão grave foi essa ruptura com a realidade, porque foi prolongada e após ela realmente sair de lá para ir no hospital e depois ser hospitalizada, eu também me lembro dela falar que teve outros 2 surtos, isso que a gente chama de surto psicótico. O termo mais técnico seria episódio psicótico, e aí nesses episódios ela também exibiu outros sintomas, indo na mesma direção de delírios, alucinações, e só depois de alguns dias, podendo fazer os ajustes adequados na medicação, podendo ter um acompanhamento psicológico, foi que ela se estabilizou e eventualmente teve a alta. Eu pensei em desistir. Pensou em desistir? Pensei. Eu tive muita crise de ansiedade na clínica. Muita crise de ansiedade porque a minha cabeça não saía daqui de fora, a minha cabeça não saía do meu marido, da minha filha. Então, se eu não conseguia focar só no meu tratamento, então a ansiedade era tremenda. Quando tudo isso passar e as coisas se acalmarem, como é que você se imagina? Fazendo o quê? Morando onde? Com que rotina? Na verdade, eu quero continuar trabalhando com roupas, que é o que eu gosto. Eu desfiz da minha loja física, mas eu vou continuar com a loja virtual, online. Então eu acredito que vai continuar dando certo, como tem dado nos últimos 4 anos da minha vida. E eu quero casar com meu marido. Quero casar, que a gente só mora juntos, né? Eu gostei muito da maneira que o jornalista conduziu a entrevista. Achei que ele foi bem empático, bem humano, fez perguntas que precisavam ser feitas, mas sem ser extremamente invasivo. Inclusive dá até para perceber que ela fica muito à vontade com ele durante a conversa. E quanto a ela, eu lamento muito pelo que aconteceu. Foi muito bom também ver que ela já tem esperanças de que a sua vida possa ser retomada. Depois de passar por tudo isso que ela passou, ela poderia estar muito desesperançosa, muito sem perspectiva, mas é bom ver que ela já está respondendo muito bem ao tratamento. E num futuro não muito distante, eu espero que ela possa parar de receber todo esse ódio, todo esse julgamento que a internet está fazendo com ela. Como se já não bastasse o quão horrível foi o que ela passou, ela ainda tem que ficar passando por isso porque as pessoas não sabem lidar com o fato de que isso ocorre sim e que profissionais da área da saúde avaliaram ela, chegaram à sua conclusão, emitiram um laudo. Então, não sei qual que é a sua visão sobre esse caso, não sei se o vídeo de hoje de alguma forma modificou essa visão, mas se você quiser deixar aqui embaixo nos comentários eu agradeço. Se tiver gostado do vídeo, clica no joinha que ajuda a gente e não deixe de se inscrever no canal.